Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Vou esperar um pouquinho o povo entrar. Olá, tudo bem? Boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estou fazendo uma live aqui bem rápida, só pra gente conversar um pouquinho. Nem avisei que ia fazer, né, a live, mas próxima a gente prepara melhor. Bem, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Pessoal, vou começando a fazer a live. Qualquer coisa, o pessoal vai entrando depois. Meu nome é Priscila, sou advogada, né? Tem alguns que já me seguem já no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem e aí muitas pessoas mandaram perguntas e não deu para eu responder hoje pelos stories. E aí eu decidi abrir uma live rapidinho só para eu poder complementar com algumas perguntas. E aí depois a gente conversa melhor, até porque minha bateria tá acabando, então vai ser rápida mesmo, tá? Eu selecionei 3 perguntas que me fizeram lá na caixinha pra gente conversar ao vivo. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar aqui ao vivo pra mim, mandar aqui no comentário, que a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa live, tá? É uma live rápida mesmo, só pra poder eu responder algumas perguntas. Eu nem anunciei que ia fazer nem nada, mas aí a gente vai conversando. E a primeira pergunta que eu queria responder aqui para vocês é uma que me fizeram a respeito do percentual que o pai paga a título de salário mínimo para os filhos, né? A pergunta foi a seguinte, eu vou ler para vocês. Qual percentual se pagar? 10, 20 ou 30%? O pai da minha filha ganha 10 mil e paga R$1.000. É um valor razoável? Nós fizemos um acordo verbal. Então, na lei não tem nenhum valor nem mínimo e nem máximo. O que a lei fala? É de acordo com a necessidade das crianças e a possibilidade do pagamento, né? Eu sempre falo isso aqui nos stories para vocês. Então não tem um valor nem mínimo nem máximo. Depende de cada criança, né? Tem crianças que têm necessidade especial, então vai ter que ter um leite especial. Então o valor a pagar é um valor maior do que uma criança que não tem nenhum tipo de necessidade especial. E tem casos também que o pai recebe um valor maior, igual esse caso aqui que recebe 10 mil, não é um valor que a gente pega todos os dias, né? Infelizmente, né? Tem os pais que recebem às vezes o salário mínimo, então o valor pago é um valor inferior a isso, tá? Então não tem um valor nem mínimo e nem máximo, é de acordo com cada caso, de acordo com a necessidade das crianças e a possibilidade também de quem vai estar pagando isso. Lembrando que nessa pergunta a pessoa fala que fez um acordo verbal. É importante lembrar o quê? Regulamentar, né? É melhor ir na justiça, regulamentar isso. Ah, mas vai dar problema, às vezes ele não vai gostar. Mas, né, é complicado. Você tem que resguardar o direito da criança, né? O que a gente sempre fala, o quê? O direito da criança ele é o primordial. Pode ser que ele pague hoje, mas amanhã não venha pagar. E aí? Né? Como é que você vai cobrar algo que não está regulamentado na justiça? Então é importante o quê? Você ir regulamentar. Tem também, você pode, um acordo, contratar um advogado e só pedir para poder formalizar isso na justiça. Né? É um processo mais rápido, né? Mais célere, não precisa de demorar tanto na justiça. Então, às vezes os custos também são reduzidos. Então é importante o quê? Regulamentar, tá? Então, questão de acordo verbal a gente já falou. Questão também de percentual de salário mínimo que é pago, então não tem um percentual fixo, tá? A lei não traz isso, de acordo com a necessidade e a possibilidade de quem paga, tá? Está proporcional entre esses dois fatores. Então não tem nem 10%, 20%, nem 30%. Normalmente as pessoas têm essa ideia, né? Ah, é 30% do salário mínimo, é 30% do salário do pai. Isso aí depende de cada caso, tá? Outra pergunta também que eu selecionei para vocês é que me falaram aqui, ó. O que fazer quando o casal tem 2 filhos? Cada um fica com o filho? Como é que acontece nesses casos? Então, eu achei interessante a pessoa até pensar nesse caso, né? Tem 2 filhos, vai ficar um com o pai, outro com a mãe, ou um vai ficar com cada um? Como é que seria se proceder?
Nesses casos, eu já vi de duas formas. Tanto a mãe que fica com os 2 filhos, né? Ou o pai fica com os 2 filhos, ou cada um fica com um filho. Nenhum se compromete a pagar as despesas desse filho. Então, não há o pagamento de pensão alimentícia para o outro, né? Até porque cada um assumiria as despesas daquele filho e prosseguiria. Isso dá certo? Dá certo. Então, depende de cada caso. Tem casos já não, diferente. Não, eu prefiro que vocês 2 fiquem com sua mãe, né? Eu fico com seu pai e eu pago, né? Eu sou o provedor, eu vou pagar algo a título de pensão alimentícia. Então, cada caso é um caso, né? Então, a gente não pode generalizar isso. Então, depende muito da família, né? A gente sabe que tem uma pluralidade, né? Que cada pessoa vai ter um jeito de pensar diferente, a depender. Outra pergunta que eu selecionei aqui é com relação à questão das visitas. Visitas é sempre finais de semana alternados? Não, né? Igual eu falei, cada caso é um caso, então a gente vai ter que ver isso em específico. Pode ser que vocês colocam assim, ah não, eu prefiro que fique todo final de semana, ou pegue na sexta, devolve no domingo, ou pegue uma vez na semana. Então assim, cada caso ele vai ser trabalhado separadamente, tá? Essas foram as perguntas que eu coloquei, né? Foram 4 perguntinhas bem rápidas mesmo pra gente trabalhar, que a minha bateria já tá avisando mesmo que já vai cair. Então eu só coloquei mesmo pra gente estar conversando. Se vocês tiverem mais dúvidas, né, com relação a isso, eu vou abrir novamente uma caixinha de perguntas, né? Acho que amanhã eu devo abrir novamente uma caixinha de perguntas. Vocês deixam lá que eu vou estar respondendo aí ao longo da semana, tá? Vou marcar mais vezes, vou fazer um compromisso aqui com vocês de marcar mais vezes lives. Eu acho que é importante mesmo pra gente estar conversando, né? Tem muitas perguntas, muitas dúvidas em direito de família. Eu acho que é um universo assim muito grande, né? Muitas pessoas às vezes têm curiosidade de saber como é que acontece, né? Como é que fica a questão de filhos, como é que é a questão do divórcio, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que gera muita dúvida, até porque, né, em todo lugar, infelizmente, né, devido a essa pandemia, muitas pessoas estão divorciando. Então, assim, acho que é importante a gente trazer isso, trazer uma conversa maior, né, sobre isso. Questão de crianças, né, tá tendo muita violência. Então, assim, é muito bom a gente estar fazendo essas lives pra gente poder estar conversando direto, tá? Então, direto eu vou trazer essas lives. Não sei, eu não vou colocar assim um dia certinho, mas eu vou falando com vocês nos stories, tá? Tendo dúvidas sobre isso que eu falei, né? Eu falei sobre a questão do percentual pago, da questão do acordo verbal, né? Que não é recomendado, é bom vocês fixarem isso na justiça. Falei também quando tem mais de um filho, né? Com quem que fica, qual que seria o ideal. Então, assim, isso depende de cada caso. E também falei com relação às visitas. Então, tendo mais dúvidas nesse sentido, mandem lá pra mim que eu vou estar respondendo pra vocês, tá? Eu espero que o áudio esteja bom, né? Eu tô na cafeteria, então tá meio barulhento aqui. Mas assim, os próximas lives eu vou organizar direitinho, tá bom? Obrigada, pessoal. Tenham uma boa noite aí pra vocês. Bom dia dos namorados, né? Amanhã é o dia dos namorados. Depois a gente conversa mais, tá bom? Boa noite pra